seu Deus assinará, Jeová Rafa, Jeová Rafa. Boa tarde a todos vocês em mais Gotas de Sabedoria Diária. Olha, estamos começando, segunda-feira, estamos começando mais uma semana e eu creio sinceramente que nós iremos interagir muito bem. Sabe por quê? Porque sempre vocês estão conversando comigo, aquelas pessoas cujo tema é de importância, como se Deus estivesse enviando justamente para você, né? Essas pessoas conversam comigo e eu, sinceramente, eu louvo a Deus por isso. Eu percebo e vejo a mão do Senhor, né? Eu vejo a mão do Senhor direcionando e aprovando esse projeto que nasceu no coração dele, Gotas de Sabedoria Diária. Então, vamos lá para mais uma semana. Eu espero sinceramente que vocês tenham tido assim um final de semana tranquilo, abençoado. Outras pessoas de repente podem não ter tido esse final de semana tranquilo e abençoado, mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu espero sinceramente ser boca de Deus para dizer a você que existe sim um poder em pensar certo. E eu gostaria que você experimentasse desse poder. Um dia eu precisei experimentar e todos os dias, sabe? Todos os dias nós devemos buscar experimentar. Sinceramente, quando eu experimentei pela primeira vez, né, o poder de pensar certo, quantas coisas começaram então a mudar em minha vida. É lógico que nós precisamos ser policiados, né? E às vezes é o meu esposo que chega e diz: opa, tá na hora de começar a pensar diferente, né? Tá na hora de começar a pensar que Deus pode fazer todas as coisas. E aí tem horas que eu preciso também dizer isso para ele. E assim a gente se ajuda, né? E a gente cuida um do outro, certo? E aqui nesse momento eu me proponho a justamente estar cuidando, né, de cada um de vocês, daqueles que até me procura pelo direct. Isso para mim é uma bênção, saber que essas palavras, tudo que está sendo ministrado aqui, está sendo ouvido por vocês. E creio eu que não é em vão, porque está chegando aos céus. Deus está ouvindo tudo, né? De repente, nós somos muitas vezes deixados de lado, colocados de lado, né? Seja lá onde for, mas Deus, Ele vê tudo, Ele é aquele que está ali conosco, sabe? E Ele não deixa nada passar, nada passa aos olhos dele, tudo Ele vê. Então, se existe um reconhecimento, esse reconhecimento vem da parte do nosso Senhor, né? E isso eu não venho experimentando de agora, faz muitos anos que eu tenho experimentado isso aí, certo? Experimentar é que o Senhor possa estar nos ouvindo, vendo tudo aquilo que nós temos feito para a honra e para a glória do nome dele, amém? E hoje, oi Karen, e hoje nós iremos conversar justamente sobre esse poder da mente, né? Esse poder em pensar certo. E eu quero convidar você a experimentar. Vamos experimentar, né? Não custa nada nós experimentarmos o poder de pensarmos certo. Repare, vocês conseguem ver que até Deus, Ele se preocupou com isso aí. Ele se preocupou e Ele olhou e disse: espera aí, essas pessoas irão precisar um dia, sabe, saber que ou eles mudam a forma de pensar, ou eles começam a pensar de uma maneira mais altruísta, mais genuína, mais sábia, ou eles passam a de fato entregar tudo a mim, ou peraí, eles vão permanecer sofrendo e dando voltas no deserto. E aí, o
texto base para a gente poder conversar sobre esse tema está no livro de Romanos. Vamos lá para Romanos? Depois eu vou deixar transcrito aí, tá? Porque o vídeo vai ficar gravado e vocês vão poder compartilhar com outras pessoas, vocês vão curtir, né? Mais tarde também vai subir para o YouTube, certo? E aí, enfim, vocês façam aquilo que o coração de vocês pedir, né? Se vocês desejarem compartilhar, compartilhe, curtir, vocês curtam, se inscrever no canal lá no YouTube, vocês podem fazer isso também, né? Nós só estaremos fazendo um trabalho que Deus quer que a gente faça, não é? De evangelizar, cuidar, não é? De outras pessoas, de nós e de outras pessoas que nesse momento podem estar necessitando, amém? Bom, o texto está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim pra gente: não se amoldem ao padrão deste mundo, vamos lá, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha só que coisa mais linda, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. O que tem estado, sinceramente, o que tem estado em sua mente? O que tem pensado? O que tem te torturado? Porque pensamentos, ele sabe, o inimigo sabe perfeitamente do poder do pensamento errado e ele usa para nos torturar, para nos desfocar daquilo que de fato Deus quer que a gente faça. Olha, tem pessoas extremamente negativas ou tem pessoas extremamente ansiosas. Eu sei, existe a ansiedade normal, existe a ansiedade patológica, mas eu quero falar aqui da ansiedade, certo? A patológica, quem sabe em um outro vídeo, quando eu estiver falando sobre patologia. Agora, eu quero me referir ao campo espiritual, ok? Então, existe uma ansiedade que descontrola os nossos pensamentos. E esta ansiedade, ela não faz com que a gente olhe para Deus. Ela tira o nosso foco dele. Interessante é que a gente cansa. A mente cansa de ficar ali o tempo todo, sabe? Uma coisa assim, a gente faz ela monstruosa, a gente faz ela tão grande e nós começamos a dar interpretações de coisas que nem sequer existiram. A gente antecipa fatos, olha que tortura, a gente antecipa fatos, né? E a gente começa a imaginar o que está se passando na cabeça de outra pessoa e nem sequer sabemos o que está se passando na cabeça de outra pessoa. Por acaso, você perguntou à pessoa o que ela está pensando acerca daquilo? Então, para que catastrofizarmos? Para que judiar tanto de nossa mente? Então, o que eu peço a você nesse momento, né? Nesse momento renove a sua mente. Renove a sua mente. Mas, Cláudia, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro, começa pela mente. Tudo começa pela mente. Em seguida, sobre a nossa vida. E tudo começa a mudar. Mas como assim? A partir do momento que eu começo então, se aquele pensamento ruim, ele vem, eu tenho o poder, Deus nos deu este poder de substituirmos
ok? Substituirmos os nossos pensamentos ruins por pensamentos bons, pensamentos que vêm do alto. Ele nos deu esse poder. Você tem experimentado isso? Hein? Você tem realmente experimentado isso? Porque se você muda aqui, consequentemente, porque isso é uma coisa natural, se eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente, a minha vida, ela começa a mudar. É um processo natural. É por isso que no início do versículo ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Por quê? Porque nós temos o poder, sim, de ao invés de fazermos determinadas coisas, de vivermos ansiosos por coisas que só nos prejudicam, nós temos o poder, sim, de substituir, sabe? Substituir. Mas como assim, Cláudia? Se vem alguma coisa ruim, olha, se vem alguma coisa ruim em minha mente, porque eu sou humana, eu vou repetir, eu erro, né? Nós erramos sim, mas aí se vem um pensamento ruim, aí eu vou na mesma hora dizer assim, tá repreendido em nome de Jesus. Isso é uma coisa minha, tá? Mas eu recorro também à própria palavra de Deus. Eu começo a ler, peraí, quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Eu preciso ler, e nada melhor nesse momento do que recorrer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela muda, né? Ela muda, ela tem o poder de mudar, ela é a verdade. E aí, compreenda uma coisa extremamente importante, por favor. Deus ama você, Ele me ama. Se Ele nos ama, Ele nos entregou, está em nós o poder de mudar. Basta, o que Ele quer de nós é que a gente use esse poder, o poder para mudar. Porque tem pessoas que vão chegar e ficar no vitimismo. Ai, eu não consigo, né? Ai, isso é tão difícil para mim, é um sofrimento. Bom, a escolha é sua. Ou você vai ficar no papel de vítima, ou você vai realmente buscar olhar para Deus e dizer: peraí, Senhor, se em tua palavra diz que nós temos o poder de mudar, então eu vou experimentar desse poder, sim. Meu querido, diz assim, ó: mas transforme-se pela renovação da sua mente. Olha, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Você já parou para pensar na seriedade disso? Ter a mente de Cristo, o que Cristo faria em meu lugar nesse momento? Né? Será que Ele estaria atirando pedras? Será que Ele estaria me xingando? Será que Ele estaria, sabe? Nós devemos começar a fazermos perguntas. O que Cristo então pensaria nesse momento, né? Ele agiria precipitadamente, né? Ele tomaria decisões sem considerar principalmente ao Pai, né? O que Cristo faria em meu lugar? Olha, aprenda a falar como Deus fala. E tudo em sua vida começa a mudar. Ai, Cláudia, aí é muito difícil aprender a falar como Deus fala. Mas o próprio Jesus, né? Ele estava entre nós. Observe como ele falava com as pessoas. Ele tinha autoridade? Tinha sim, porque nós precisamos ter. Eu preciso ter autoridade, né? Nós precisamos. Ele tinha autoridade? Ele tinha autoridade, né? Ele tinha autoridade até para expulsar demônios. Tu acha que ele vai falar alisando a pessoa? Tu acha que quando ele repreendia alguém, ele repreendia alisando a cabeça da pessoa, né? Jesus Cristo tinha autoridade em suas palavras. Ele sabia quando e no momento certo de ser amável, né? Ele sabia perfeitamente, né, a forma de falar.
Ele sabia quando ele olhava e expulsava, ou ele curava, ou ressuscitava, ou ele estava lá à vontade apenas com os seus discípulos. Pois bem, ter a mente de Cristo, falar como Deus fala, e tudo em nossa vida começa a mudar. Mas tudo mesmo começa a mudar, né? Outra coisa, pare de agir da sua maneira. Pare. Comece a reagir como Deus quer que você reaja. E fale aquilo que Deus quer que você fale. Olha, quando nós paramos de agir da nossa maneira e deixamos então e olhamos e dizemos, não, eu vou falar, eu vou agir da maneira de Deus. E como é que a gente sabe qual é a maneira de Deus? Através das Escrituras Sagradas. Uma outra coisa muito importante, ou você aprende a dominar e controlar a sua mente, ou a sua mente vai dominar e controlar você. O que você prefere então? Então está em nossas mãos esse poder, o poder de nós repreendermos aquilo que tanto nos faz mal, sabe? O poder de desviar o pensamento, o poder de recorrermos às Escrituras, o poder de pegar e ouvirmos um louvor, o poder está em nossas mãos. Ou a gente fica ali se torturando, ou a gente muda o cenário, certo? Outra coisa muito importante que nós precisamos fazer, todos nós, a gente precisa preservar a esperança. Sabe por que eu preciso preservar a esperança? Eu preciso, gente, todos os dias eu preciso preservar a esperança. Eu costumo dizer isso a com quem eu estou acompanhando, sabe? Eu sempre digo isso. Olha, eu preciso preservar a minha esperança, porque ela é uma feliz antecipação de que algo bom vai acontecer em minha vida, na vida da minha família e na minha vida profissional e na minha vida como serva do Senhor. Eu preciso da esperança. Então antecipe esse algo bom, né? Então, olha, assim como o inimigo não terá controle sobre a sua mente, sobre a sua vida, se você preservar, se você começar a pensar sempre na esperança, o inimigo, ele não vai ter o controle sobre a sua vida e sobre a sua forma de pensar. Mas eu coloquei aqui algumas características de uma mente saudável. Vamos lá? Vamos lá? Né? Depois vocês vão poder anotar, porque vai ficar gravado o vídeo, tá? Algumas características, se eu fosse colocar toda, não daria aqui, né? Existem outras características também. E antes de falar sobre essas características, deixa eu mostrar para você, ó. Esse é o meu terceiro livro, tá? Aprendendo a viver na dependência de Deus, 10 chaves que te levam à conquista da promessa. Meu terceiro livro, o quarto, já está sendo elaborado, graças a Deus, certo? E aí vai vir uma série, vocês depois vão ficar sabendo melhor, certo? Mas esse aqui você pode adquiri-lo pela Amazon, né? Adquirir, tá bom? E no Acre, o meu esposo está lá e vocês podem adquirir com ele. O pessoal do Acre, né, de Rio Branco, Acre, ou de todo o Acre aí, pode adquirir através do meu esposo. E quem não conhece o Torres, aí no Acre, né? Pois bem, eu coloquei aqui algumas características de uma mente saudável. Vamos para a primeira. Pacífica, não passiva. Olha, ser pacífico é uma coisa, passivo é outra. Passivo é aquele que é parado. Você não faz nada por nada. Você só quer viver a sua vida, você não quer mexer com nada, você quer estar ali, não, porque eu não posso, porque, sabe, é aquele famoso em cima do muro, né? Então, é o passivo. Jesus nunca foi passivo, nunca foi passivo, de forma alguma. Ele foi uma pessoa que sempre mostrou de que lado estava. E lá, o lado foi justamente do governo dele, o governo que ele implantou,
né? O governo dele, certo? Então, Jesus, ele nunca foi passivo, nunca esqueça disso. Mas nós poderemos ser pacíficos, nós poderemos ser pessoas pacíficas, ou seja, querer e desejar viver em paz, com tudo e com todos. Eu desejo viver em paz, eu gosto de viver em paz, gosto mesmo, tá? Paz, eu gosto de viver em paz na comunidade que eu moro, eu gosto de viver em paz aonde quer que eu congregue, eu gosto de viver em paz aonde eu estiver, eu gosto de viver em paz, gente, eu não gosto que a minha paz, eu não vendo a minha paz, ela não tem preço, tá certo? E nós precisamos justamente desta paz, né? Uma outra coisa aqui é que pessoas com a mente saudável, né? Elas amam a simplicidade. Eu amo a simplicidade. Eu tenho um amor muito grande pela simplicidade. Eu tenho os pés no chão, sabe? Isso não quer dizer que a gente não adquira alguma coisa que a gente... Não, é amar uma vida simples. Eu gosto de pessoas simples, eu gosto de uma vida simples, eu não gosto de nada assim que me traga aquele show, entendeu? Eu não gosto dessas coisas não, eu não gosto de estrelismo, eu não gosto nada disso, certo? Eu gosto da minha vida simples, eu gosto de estar em ambiente sim, eu gosto, gente, é de mim, certo? É de mim, eu gosto da simplicidade, a simplicidade faz bem, eu gosto de colocar o meu pé na areia, eu gosto de caminhar na areia do mar, eu gosto demais de caminhar, sabe, assim, dessa forma, olhando para o nada, quando na verdade eu estou olhando para tudo, né, porque Deus é tudo ali, né, foi Deus que fez tudo aquilo, então eu amo isso aí, tá certo? Eu tenho uma vida extremamente simples, o meu coração é assim, sabe, o meu coração, quem convive comigo sabe perfeitamente disso, né? Viver em simplicidade, amar a simplicidade. Quando nós amamos a simplicidade, nós não temos, sabe, nenhum problema de convivermos com qualquer pessoa. Eu lembro de Jesus, ele estava ali, olha, ele ia para todo canto, com todo mundo, ele não queria saber da classe social, ele não queria saber se estavam bem vestidos, se não estavam, se estavam cheirando ou não estavam, né? Ele não queria saber disso, gente, né? Então a gente precisa olhar para nós e ver de fato se nós também vivemos, se a nossa mente, né, o que é que ela anseia, né? O que é que ela tem ansiado tanto? Uma outra característica é agradecer pelo que tem. Quando nós agradecemos pelo que tem, Deus nos dá muito mais. Vocês lembram quando eu disse que eu agradeci ao Senhor pelas filhas que Ele tinha me dado? Agradeci, e o resultado é que Ele na hora certa e no momento certo, Ele me deu Pedro, né? Ele me deu Pedro quando eu descansei no Senhor, tá certo? É descansar no Senhor. Pois bem, uma outra característica é justamente essa, é lançar o seu cuidado sobre Deus. A nossa responsabilidade é orar, né? É quando a gente lança a responsabilidade sobre Deus, quando a gente diz, Senhor, eu não posso fazer nada disso. Eu sei perfeitamente que nesse momento aí, né, o meu esposo, ele me ajuda muito nisso aí, né? É justamente de, olha, não se preocupa com isso, não se preocupa, a gente tem que lançar o cuidado sobre o Senhor, né? E às vezes quando eu vou falar alguma coisa, vamos entregar ao Senhor, né? E é justamente assim, tá vendo a importância de nós ajudarmos um ao outro, né? Uma outra característica é com relação aos filhos, né? Filhos, quando fazem escolhas diferentes, escolhas que nós não esperávamos, sonhamos uma coisa, o nosso filho tomou uma outra escolha. Gente, nós precisamos começar a admitir que os nossos filhos crescem e que eles se tornam adultos e que nós precisamos confiar em tudo aquilo que a gente ensinou a eles sobre o nosso Deus. Bom, vai chegar um momento que eles vão fazer as escolhas dele e cabe a nós respeitarmos as escolhas que os nossos filhos fazem e orarmos por ele, orar muito por eles, né? É o que a gente pode fazer,
Por quê? Porque a gente não pode amarrar o nosso filho, a gente não vai poder prender o nosso filho, a gente não vai fazer nada disso, né? Nós temos de respeitar as escolhas de cada um e orarmos por ele, orarmos, apresentarmos, colocar o nosso joelho no chão. Cabe a nós, pai, a nós, mães, fazermos isso. Pois bem, outro ponto, creia que Deus está fazendo algo que você ainda não pode ver. Pois é, em minha vida sempre é assim. Em minha vida sempre é assim, sabe? Às vezes eu nem vi, mas sinceramente eu já creio. Eu creio e tem coisas aqui em minha cabeça que eu já vejo, gente, eu já vejo. Tem coisas que se realizaram, se concretizaram aqui, ó, no campo do mundo real, mas a minha mente eu já via, Deus já me mostrava tudo aquilo ali. Eu cria naquilo, eu já cria, sabe? Eu via tudo aquilo ali que Deus realizou, eu já via, assim como eu vejo o que Ele vai fazer, eu já vejo, gente, eu já vejo. Então cabe a mim esperar mesmo por Ele. Mas também, se você não esperar nada, entenda, se você não esperar nada, também não vai conseguir nada, né? Se você não espera nada, você não vai conseguir nada, tá bom? Outra coisa, eu lembrei aqui do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta, né? Ela pergunta ao gato, quando ela reclama e diz, eu estou perdida, aí o gato pergunta, né? Mas para onde você quer ir? Ela, eu não sei. Aí ele disse, se você não sabe, qualquer lugar serve. Então, assim é como Deus, se você não sabe o que quer, né? Se você não sabe para que você está orando, se você não sabe em que pensar, então qualquer coisa vem, certo? Nós precisamos então olhar e sermos pessoas firmes em nossa forma de pensar, né? E lembre-se de uma coisa extremamente importante: Deus é o suficiente para resolver os meus, os seus, os nossos problemas, né? Tem outra coisa que eu amo ver, gente. Eu digo isso para as minhas filhas sempre, eu digo, sabe? Olha, veja o milagre que Deus fará em sua vida. Veja, eu digo isso, para todas as pessoas que eu acompanho, eu digo, veja, feche os olhos, por favor, feche os olhos. Veja o milagre que Deus fará em sua vida. Quando você lançar suas ansiedades e preocupações a Deus. Quando você fechar os olhos, quando você, mesmo de olhos abertos, sabe, ver o milagre, porque eu vejo, sinceramente eu vejo, não me pergunte o que eu vejo, o que eu estou vendo em minha vida, não me pergunte, tem coisas que a gente não pode falar, sonhos, sabe, projetos que Deus prometeu a nós que iria realizar, a gente não pode contar a ninguém, isso aí, eu gravei um vídeo aí sobre os sonhos de José, lembra? Tanto você pode encontrar aí no feed, como você pode encontrar também em meu canal lá no YouTube, tá bom? Sonhos a gente não anda abrindo a boca e contando para ninguém, assim como aquilo que eu vejo, aquilo que Deus me mostra, sabe, o que vai acontecer, da forma que vai acontecer, eu não sei qual a forma, mas eu sei que eu vejo, né? E quando eu vejo, eu apenas fico agradecendo a Ele. Eu agradeço, tá? Porque eu sei que na hora, não na minha hora, mas na hora de Deus, tudo vai acontecer. E para finalizar nossa gotas de sabedoria diária, Romanos aqui, que nós lemos, que nós meditamos nele, Romanos 12:12, nos mostra que Deus tem um plano em mente para nós. Ele tem. Atrapalhe não, sabe? Ele quer realizar, ele vai realizar. Se você atrapalha, aí você vai rodar na hora certa, vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai realizar, certo? Porque tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpre, tá bom?
nos mostra que Deus tem um plano em mente para nós. A vontade dele para nós, olhe qual é. Ela é boa, ela é agradável, perfeita. Só tem um detalhe. Nós precisamos renovar completamente a nossa mente antes que possamos experimentar as coisas boas que Deus planejou. Viu o que a gente precisa fazer? Renovar. Experimente então usar o poder que está em nossa mente, o poder que Deus deu para a gente. Experimente isso, né? E aí, renovamos nossa mente e obtemos novas atitudes e novas ideias, estudando aonde? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando nós estudamos, meditamos na palavra de Deus, sabe? Tudo em nós se renova. Todos os dias um pouquinho mais, né? Porque nós é assim que acontece, né? É assim que acontece. Ele compreende a nossa humanidade. Aí eu pergunto a você, e você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, certo? E nós precisamos sinceramente, tá? Isso é algo muito sério. Parece que o povo de Deus passou um bom tempo na igreja só pulando, cantando, sabe? Fazendo um monte de encontro, fazendo um monte de coisa, esqueceram, de fato, de algo extremamente importante, que é justamente meditar na palavra de Deus. Ela é vida, ela nos ensina e ela tem o melhor para nós. Experimente isso, experimente sim, né? Experimente usar esse poder que Deus nos deu, o poder que está em nossa mente, amém? E eu vou ficando por aqui, já com saudade. Amanhã tem mais, viu? Amanhã a gente se encontra, certo? Mas hoje vocês já podem ir colocando aí, falando comigo, quer no direct, né? O que foi importante para você na palavra de hoje, né? Como é que ela foi importante? O que serviu para você, né? Enfim, nós precisamos ter esse contato, nós precisamos interagir, porque nós nos ajudamos. Eu acredito muito bem nisso, certo? Nós nos ajudamos. Nós estamos aqui para isso, um cuidar do outro, amém? Então até amanhã, um beijo bem grande no coração de vocês e fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma tarde abençoada, sabe? Aqueles que vão trabalhar, trabalhem com muito amor, com muito ânimo, com muita alegria, né? Aqueles que vão estar dentro de casa aí, cuidando dos seus filhos, cuide com amor, cuide com alegria. Aqueles, seja lá o que você estiver fazendo ali, né? Sinta e faça com prazer. Que Deus abençoe e multiplique as bênçãos dele em sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus e amanhã a gente se encontra.